Talvez você esteja com dúvida sobre a diferença entre o transtorno de ansiedade social e o transtorno do espectro autista. Nesse vídeo eu vou falar qual que é a diferença entre os dois. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal que tem tudo sobre ansiedade social. Eu sou a Juliana Bueno, sou psicóloga e vem comigo conversar sobre esse assunto. Às vezes as pessoas podem ter essa dúvida, da diferença entre o transtorno do espectro autista e o transtorno de ansiedade social, porque em ambos há uma dificuldade de interação social, certo? Mas essa dificuldade de interação social que existem nesses dois transtornos são por motivos diferentes. Além disso, no autismo existem outros sintomas que não existem no transtorno de ansiedade social. Então, vamos analisar, fazer um comparativo entre os critérios diagnósticos que existem no autismo e na ansiedade social. Bom, pessoal, o DSM ele traz um dos critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista, essa dificuldade em interação social. E ele traz uma série de déficits que pode acontecer na pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Então, um dos déficits que podem estar presentes em pessoas com autismo é um déficit na reciprocidade socioemocional. Ela vai ter uma dificuldade de iniciar interações, de responder interações de outras pessoas. Então, é uma dificuldade que a pessoa tem de fazer isso, O próprio interesse também é reduzido, mas note que não é devido a um medo de julgamento, a um medo de fracasso social, que a pessoa acaba por ter essa dificuldade, no autismo. Não, é por um déficit mesmo, nessa habilidade social. Há um déficit também na comunicação não verbal, então o de utilizar de gestos ou de entender, os gestos de outras pessoas, expressões faciais também, o contato visual reduzido. Perceba que é uma dificuldade também de compreensão disso, é uma dificuldade em entender o que significa certos gestos, o que significam certas expressões faciais e também da utilização disso. Outro déficit também é com relação aos relacionamentos, no desenvolvimento desses relacionamentos, da manutenção desses relacionamentos. Então, tem uma dificuldade de se ajustar nas diferentes situações sociais, uma dificuldade de compartilhar coisas, de ter um interesse em fazer isso também. Então, tem uma dificuldade nos relacionamentos por conta dessas questões. Então, até agora, vimos um dos grupos de critérios diagnósticos do autismo, que é esse da dificuldade de interação social, certo? Então, agora vamos comparar aos critérios diagnósticos da ansiedade social, para vocês notarem a diferença. O primeiro critério diagnóstico que existe é o medo ou ansiedade acentuada nas interações sociais pelo medo de um possível julgamento, talvez negativo, do outro. Então perceba que não é algo que é um critério diagnóstico lá no autismo, Não existe essa ansiedade, esse medo nas interações sociais. É um déficit nas habilidades sociais que a pessoa tem. Aqui não diz que a pessoa necessariamente ela tem essa dificuldade de interagir socialmente devido ao déficit de habilidades sociais, mas não. É devido a um medo e uma ansiedade que a pessoa sente em interações sociais. Então, interações sociais, como conversas, iniciar conversas com pessoas, coisas desse tipo, ou de desempenho também, desempenhar coisas na frente dos outros, ter essa dificuldade pelo medo de julgamento das pessoas, ou também de fazer coisas sendo observado, seja comendo, seja fazendo qualquer coisa no dia a dia, que às vezes para uma pessoa é muito tranquilo, para uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade social pode ser
muito ansiogênico, porque ela tem o medo de ser julgada, de estar fazendo algo errado, de sofrer alguma humilhação. Então, é por isso que a pessoa tem a dificuldade na interação social, é devido à ansiedade e ao medo. Outro critério também, que é a pessoa ter medo dos outros perceberem os sintomas de ansiedade e ser julgada negativamente por isso. Então, é outro critério que não está, né, ali no autismo. Outro critério é que as situações sociais, elas, na maioria das vezes, vão provocar uma ansiedade, um medo na pessoa. O outro critério é que as situações sociais, elas vão ser evitadas ou suportadas, mas com um grau bem acentuado de ansiedade e medo também. Então, perceba, né, a pessoa com ansiedade social, ela pode ter sim vontade, né, ela tem um interesse, pode ter sim um interesse nos outros, mas ela acaba por evitar ou suportar essas situações sociais com grande ansiedade. No autismo, que a gente vê é às vezes uma falta também de interesse mesmo em compartilhar, em se socializar com as pessoas. E isso não porque gera uma ansiedade na pessoa com autismo, né, as interações sociais, por conta desses déficits mesmo das habilidades sociais, o que não acontece, né, nas pessoas com questão de ansiedade social. Ela pode evitar as situações sociais? Pode, mas é por conta do medo e da ansiedade que ela sente, não por conta de necessariamente de um déficit de habilidades sociais, porque também não é regra uma pessoa com ansiedade social ter déficit de habilidades sociais, mas ela pode sim também ter alguns déficits, justamente por evitar situações sociais e não ter desenvolvido muito bem essas habilidades sociais. Porém, isso não é uma regra. E só para fechar, o outro critério é que essa ansiedade, esse medo é muito desproporcional com a situação em si, né? Uma situação que geralmente as outras pessoas não sentem ansiedade e medo, né? Interações sociais, enfim. Já as pessoas com transtorno de ansiedade social sentem. Bom, os critérios diagnósticos de ansiedade social são esses. Porém, no autismo a gente tem outros ainda. Então eu vou aqui falar para vocês um pouquinho quais são esses. Então, o próximo critério é esse, que são padrões restritivos ou repetitivos no comportamento, nas atividades, nos interesses da pessoa. Podem ser apresentados das seguintes formas, pelo menos duas das seguintes formas que eu vou falar. Sejam movimentos corporais repetitivos, seja um interesse por um objeto específico, ou na fala também, falas repetitivas, ou ecolalia. Querer, né, se apegar muito a padrões, então seja da rotina, seja de comportamento, gosta muito de sempre ser a mesma coisa, os dias serem iguais, a comida ser a mesma, os locais que vai, o que usa. Gosta muito dessa rotina, da repetição, uma aversão a mudar isso, sabe? Se apegar muito a essa repetição das coisas. Um interesse muito assim excessivo, né? Um hiperfoco seja num objeto, seja em um tema. Uma grande sensibilidade a estímulos sensoriais ou menor sensibilidade a certos estímulos, como dor, por exemplo, ou muita sensibilidade a sons, a certas texturas. Então, às vezes, até a questão da comida também acaba sendo afetada dessa forma. O outro critério é que geralmente esses sintomas já aparecem em maior ou menor grau na infância, mas às vezes eles só se manifestam assim de forma muito mais aparente ao longo da vida, porque pode ser que a pessoa mesmo desenvolva estratégias para mascarar, acaba se adaptando ali às pessoas, ao ambiente, e acaba mascarando esses sintomas de alguma forma, né? Aprendendo a lidar assim com esses sintomas, né? Mas é uma coisa assim que já aparece na infância, então não tem como a pessoa desenvolver assim, sei lá, na adolescência ou na vida adulta,
o transtorno do espectro autista. Não, porque é uma coisa que a pessoa já nasce com ele, tá? Porque o autismo, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. A pessoa com ansiedade social, ela pode já nascer com os genes, né, com uma predisposição genética, mas não existe isso da pessoa nascer com ansiedade social. A gente não consegue afirmar isso, mas ela pode nascer com uma vulnerabilidade ao desenvolver. Mas ela é um transtorno que se desenvolve, tá, gente? Desenvolve ao longo da vida ali, geralmente entre a infância e a adolescência, né? Então, são esses, gente, os critérios diagnósticos. Então, a gente pode perceber que tem uma diferença muito grande, né? No transtorno do espectro autista, a pessoa já nasce, assim, com esse transtorno. E esse déficit nas habilidades sociais é por conta disso. Já pessoas com ansiedade social, é o medo das interações sociais que podem levar ao déficit nas habilidades sociais. Mas assim, é possível uma pessoa que tem autismo desenvolver ansiedade social também, né? Ter o transtorno de ansiedade social também? Sim, isso pode acontecer, né? Que esse déficit aí nas habilidades sociais e esses outros sintomas que eu também citei, que existem no transtorno de espectro autismo, pode levar a uma ansiedade ali, né? Um medo de julgamento das outras pessoas devido, né, esses sintomas ali no convívio social, né, isso pode acontecer, né, tem uma possibilidade disso acontecer, mas isso não é uma regra, gente, não é. Mas note que a pessoa primeiro teve o déficit nas habilidades sociais para depois, né, poder ter a possibilidade de desenvolver um medo aí nas interações sociais devido a isso. Já a pessoa com ansiedade social é o medo, é a evitação das interações sociais que vai levar a pessoa a déficit aí nas habilidades sociais. Gente, se vocês estão com dúvidas sobre o que é esse negócio de habilidades sociais, tem uma live aqui no meu canal que eu falo sobre o que é isso, as habilidades sociais. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho, né, ver uma visão geral do que são as habilidades sociais, então você pode ver a minha live. É só você ir no meu canal e na aba de vídeos ao vivo e vai estar lá essa live gravada, tudo bem? E, gente, por hoje é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida em alguma coisa, vocês podem comentar. E outra coisa, gente, tem uma comunidade também no WhatsApp que vocês podem entrar, que lá você pode sugerir temas para os próximos vídeos, temas para as próximas lives, que a sua ajuda com certeza vai ser muito importante, né? Então você vai ser muito bem-vindo lá, ok? Então é só acessar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e entrar, tudo bem? Então, muito obrigada a você que ficou até o final. Se gostou do conteúdo, já deixa seu like aí. Se você quer receber mais conteúdos como esse, também se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau!